Eu propositadamente não me preparei, digamos, para fazer esta apresentação, porque acho que é um desafio a mim próprio para perceber o quão impregnada está esta história do fenómeno Pinto em mim, não é? Eu já há bastante tempo que não leio. Ele tem uma obra editada também sobre os fenómenos Pintos. Duas até. Portanto, que vão estar à venda aqui na Unicep muito em breve. Sim. Vamos ter à venda a obra completa do Joaquim. E acabei por até me conheciam lá. Eu vivia em Macau, comecei residente, e devido que viajava bastante, então tinha um bocadinho uma alcunha do fenómeno Pintos dos nossos dias. Costumavam brincar com pessoas amigas e conhecidas que me diziam isso. Mas a verdade é que eu estudei quase involuntariamente o percurso do fenómeno Pinto. Curiosamente, inicialmente, mais sobre a perspectiva da fotografia, também faço fotografia, e em que o resultado foi um livro em que eu confronto aquilo que o Pinto escrevia com a realidade atual. Aliás, eu tenho aqui à frente um texto para alguns aspectos que eu considero importantes para não me esquecer de mencionar. E vou já direto a um que é muito importante, que é precisamente o que tu dizias do fenómeno Pinto, que é um carinho que espetaram em cima do homem, de uma forma assim até jocosa, mas que não há esperança nenhuma, porque e os estudos, sobretudo da grande investigadora do fenómeno Pinto, que é a Rebecca Katz, uma americana, estudiosa americana, que estudou a obra dele, a peregrinação a fundo, a obra e não só a peregrinação, porque ele tem algumas cartas também, e que ela cada vez vai encontrando, quanto mais estuda a obra do fenómeno Pinto, mais se dá conta que ele não mente. Quer dizer, não mente, ele terá omite, inventa, com certeza, exagera, mas quem é que não o faz? Mas ele ficou com a ideia do fenómeno Pinto, e na realidade ele é muito fiel à realidade, aquilo que ele transmite. É inacreditável, porque ele faz este exercício de memória. Portanto, ele viajou durante 20 e tal anos, 25 anos por aí, e depois escreve aquilo na Quinta da Almada, em Almada, no Pragal, em que ele está a escrever já passado muito tempo. Eu presumo que ele utilizaria uma técnica de escrita de viagem, não é? Portanto, eu escrevo sobre viagens também, portanto, tenho livros, a base é sempre a história, e o património português e a presença histórica portuguesa no mundo. Esse é o meu foco e a minha inspiração. Vou sempre à procura disso. Tenho que ter essa base histórica, mas a viagem está sempre presente. E depois com um olhar jornalístico também. Portanto, ele utilizaria, presumo, essa técnica de tomar notas, não é? E depois, em casa, que é o que eu faço. Portanto, tomas notas, depois vais escrever. E ainda por cima com esta dificuldade no tempo, não é? De estar a passar tantos anos. Portanto, é normal que há aqui muita coisa que ele esqueceu, que exagerou, que deu a volta, mas no essencial ele escreveu, não quero estar a dar aqui percentagens, mas no essencial é a realidade. Ele viveu. Eu já lá vou em pormenor. É isso. Aquilo que poderá eventualmente ele, para descartar, ele não foi ao Tibete. É um dos pontos que ele fala. Ele menciona que terá ido, que esteve em Lhasa, não sei o quê. Eu, pelo conhecimento, tenho no terreno, acho que ele não esteve no Tibete. Foi muito ao norte da China. Foi à Grande Muralha, com certeza. E terá sido a primeira pessoa a falar da Grande Muralha. Estou a falar da China já porque a grande parte da peregrinação é a China. Portanto, a China é aquilo que o surpreende de tal forma que ele fica rendido à China. Portanto, quase 80% da obra é a China. Até porque ele, no percurso dele, ele naufragou várias vezes, depois é feito prisioneiro, eles sobem a costa a costa chinesa, não é? com o famoso António Faria, que poderia eventualmente ser, há quem diga que ele é um alter ego
do Pinto. Há quem diga que não, que ele é um personagem real, só que não está identificado ainda, mas que ele teria criado esse personagem, António Faria. Eu não sei se vocês conhecem a obra do Fernando Pinto, não sei, portanto, é um bocadinho difícil estarmos a falar. É um personagem que é um mal da fita também, é um pirata, basicamente, que é o António Faria. E há quem diga que o António Faria seria o Pinto, só que ele escondeu essa faceta, então criou um alter ego. Portanto, seria assim. Essa zona não foi, mas foi com certeza ter nas grandes cidades da China. O António Faria é aquela, não é o que faz a canção, não é do António Faria, ou o Fausto. O Fausto. Sim, ele fala que ele mata a esposa para casar. Sim, há o rapto de uma noiva, que é uma coisa muito cruel, enfim, mas aquelas. E o que é curioso no livro, e desde já os parabéns por teres tido a coragem de editar um livro, e acho que é importante que seja em português atual, português moderno, porque o que afasta muitas pessoas é os académicos têm um bocado essa mania de porem coisas que são ilusivas, que as pessoas depois, que não são atrativas, e as pessoas afastam-se quando se deviam aproximar. Portanto, é importante, eu não sou nada por isto nisso, e acho muito bem que seja em língua portuguesa atual, e é uma obra que está muito mal divulgada, não só em Portugal, a nível internacional está uma desgraça, não é? Quem é que conhece? Conheceram muito mais no século XVII, quando foi editado, primeira vez, 614. O livro teve muito tempo parado, não é? Teve nas mãos da Inquisição, de Santo Ofício, e foi com certeza muito cortado. Há partes que foram retiradas, com certeza, mas mesmo assim, isso é que é incrível, e aí o peso desta obra é um livro revolucionário, porque é um livro de autocrítica. Para mim é um grande livro de viagens, o primeiro grande livro de viagens. Não é, sabe, da importância do livro do Marco Polo, que esteve na base, inspirou as descobertas portuguesas, porque foi com esse livro vontade de servir quase de guia, o livro do Marco Polo, mas o livro do Marco Polo é um livro muito de informação corriqueira, não é? Nesta cidade há X pessoas e o comércio é disto e daquilo, depois as casas são assim, assado. Enquanto a primeira é uma obra literária. O livro do Marco Polo é uma obra literária, é um compêndio de informações. E é isso. Portanto, eu considero pessoalmente que este é o primeiro grande livro de viagens. Portanto, nós inauguramos, e aí está, esta coisa que nós temos o hábito de nos escondermos e termos muitos proídos e de nos flagelarmos, autoflagelarmos, fomos isto, fomos aquilo, e esquecemos do contributo que nós demos para a história da humanidade. Foi um contributo incrível. E, portanto, este foi o primeiro grande livro de viagens. A literatura de viagens que dá, na minha perspectiva, começou aqui. A Odisseia de Homero e tudo, essas coisas, mas são livros meios míticos, não é? Agora, isto foi sentido, foi vivido para lá. E para além de ser um livro que é, na sua essência, verdadeiro, essa parte de Lhasa, que eu tiver, duvido que aquilo não encaixa, a descrição daquilo não encaixa nada, mesmo em termos geográficos não encaixa, é preciso conhecer o terreno para perceber isso. Uma ida também que ele diz que foi à Coreia, e há quem diga até o Visconde da Lagoa, que fez um estudo muito pormenorizado, estudou os locais todos que ele visitou, identificou-os na medida do possível, não é? Mas até agora é o mais correto. Ele acredita que ele tenha ido à Coreia. Eu acho que não. Eu acho que ele não foi à Coreia, porque ele fala do tal reino de Kuala Lumpur, onde havia uns túmulos. De facto, na Coreia há esses túmulos, há locais da Coreia, mas pela descrição ele não atravessou da China para a Coreia, não terá feito essa viagem. Portanto, há ali uma série de coisas que acabam por bater certo. Mas, na sua essência, é um livro que conta aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, e para além disso, é um livro de crítica, de meia-culpa, de redenção também. Ele tenta se redimir de alguma forma de algumas patifarias que ele terá feito, com certeza que fez, porque ele foi um bocadinho de tudo. Ele começou por ser soldado, depois ele mercador, chegou a ser mercenário, foi religioso,
foi jesuíta, não é? Graças ao encontro que ele teve com o São Francisco Xavier, que ele encontrou em Malaca e que mudou a vida dele. E ele converteu-se, não se converteu, mas tomou o hábito e passou a ser um irmão jesuíta. Portanto, foi um bocadinho de tudo. E o livro dá-nos essa imagem dele nesses diversos cenários, não é? Portanto, o que é importante desmistificar essa ideia que é um livro, que é uma invenção, que ele era na altura era muito comum, os livros que existiam eram muito comuns, havia coisas fantasiosas, incríveis, viagens fantasiosas em que inventavam isto e aquilo. Portanto, ele, nessa época é normal que quem o lesse dissesse, bem, este tipo está a inventar. Claro que inventa em termos de números, quando ele descreve as batalhas, é muito difícil contabilizar. Ele chega ao ponto de nos falar de havia aqui no 1000 e tal, 2300, como é que ele sabe disso? É lógico que são extrapolações que ele fazia, mas quem conhece aquela realidade geográfica e lê o livro fica rendido e percebe, este tipo sabia muito bem. Portanto, este livro que eu publiquei é um livro de fotografia em que eu precisamente confronto textos, faço uma seleção de textos de apresentação, li aquilo várias vezes, e retiro, e depois mostro com fotos, identifico, nas viagens que fiz, identifico os locais, ele está a falar de um templo, isto é uma descrição perfeita de uma cidade. Portanto, falaste há pouco tempo de Suzhou, não é? Ele descreve Suzhou, ele provavelmente teve Suzhou, porque ele faz a descrição. O encontro com a civilização chinesa foi uma coisa que o deixou rendido. Portanto, nós, na altura, comíamos com as mãos. Os chineses já comiam com pauzinhos. Tinham um grau de civilização muito mais avançado do que o nosso. Portanto, nós éramos bárbaros, em termos, considerando com a civilização chinesa, mesmo em termos de assistência social. Por exemplo, há uma altura que são feitos prisioneiros e são recolhidos, têm um apoio e são tratados numa espécie de hospedarias, que eram uma espécie de local que era para os desvalidos, e ele fica muito impressionado com o grau de desenvolvimento nesse aspecto, também social, claro, arquitetónico, deixou considerado, organização, tudo, em termos de... A China foi uma coisa que o marcou muito. Mas não foi só a China, ele antes de estar na China, há aqui 3 cidades que ele revisita, não é? Diu, por onde ele vai, inicialmente, vai como... É curioso, falaste do Afonso de Albuquerque, não, falaste do Afonso de Albuquerque. Ele vai numa nave que é a Frol de Lamar, que é um navio que ficou com o nome, nave é italiano, navio Frol de Lamar, que foi um navio que depois da conquista de Malaca, que se encontra naufragado ainda hoje, nos Estreitos de Malaca, que tem um tesouro incalculável. Os governos da Malásia e da Indonésia estão... Não, se for descoberto é meu. Não, é meu. Está lá um valor que é uma coisa... Acho que é o valor mais absurdo que se possa imaginar, e que é com as riquezas de Malaca. E era um navio onde ia o Albuquerque. E o Albuquerque, depois da conquista de Malaca, o Albuquerque safou-se, o navio naufragou e ele passou para o outro. Então, em memória desse navio, do Frol de Lamar, foi feito, batizar um outro navio, que por acaso foi um navio onde veio, anos mais tarde, umas décadas mais tarde, poucas, para o Oriente, o Fernando Espírito, como soldado. Portanto, ele era soldado. E teve na guarnição que foi dar apoio à fortaleza de Diu, porque nós tínhamos os nossos inimigos naquela região, eram precisamente os turcos, os otomanos, não é? E os turcos, na altura, era o turco, era o designado turco. Ele voltou lá 3 vezes. Foi como embaixador à Abissínia, portanto, os etíopes, que eram a Etiópia, teve com a rainha da Etiópia, que eram cristãos, portanto, eram aliados cristãos. Ele teve também, foi feito prisioneiro nessa altura, também houve o primeiro naufrágio aconteceu ali. Ele voltou a Diu, teve uma série de... Esteve preso em Meca, foi resgatado por um judeu, tanto que a fiança, ele conseguiu voltar. De repente está em Goa. Está em Goa, numa altura onde Goa... Ele era um soldado que procurava fazer pela vida, não é? E em Goa ele vai procurar
mais trabalho. Né? Quais eram as 3 cidades? Falaste em Dio, é isso. Goa. Goa. Eles Goa também teria um papel importante. Voltaire um papel importante na vida dele, porque ele voltava lá várias vezes, e uma das vezes voltou rico já, quando voltou a Portugal. Porque ele enriqueceu, empobreceu, enfim. Mas em Goa, Goa foi para Malaca. Na altura de Malaca. E Malaca passa a ser a cidade, digamos, a plataforma giratória. E aí é um outro ponto importante que eu gostaria de salientar, né, nesse aspecto, porque o Fernão Mendes Pinto acaba por ser... nós tínhamos... Quem é que escrevia na altura? Eram os padres missionários, basicamente, de informação. Eram os cronistas, João de Barros, os nossos cronistas, o nome de Castanheira, os conhecidos, o Ferreira de Sousa. Eram os cronistas oficiais que escreviam a história oficial. Portanto, a história da coroa, não é? Do interesse da coroa. Mas o Fernão Mendes Pinto vai aparecer como cronista, involuntariamente, como historiador de uma outra realidade, que é uma realidade que a mim me fascina muito, que é alvo do meu estudo de trabalho, que eu tenho há décadas que estudo isso, e tem a ver precisamente com o nosso legado no mundo. E que tem a ver com aquilo que era designado, e ele próprio também foi um ator dessa realidade, que é o chamado Império Sombra. O que era o Império Sombra? Eram pessoas que atuavam à margem da coroa. Eram aventureiros que, por conta própria, vendiam os seus serviços, muitas vezes como mercenários, a reis locais. E alguns até foram renegados, passaram para o outro lado, converteram-se ao Islão, ou hinduísmo, o que for. Há inúmeros casos desses. Portanto, e ele acaba depois de contar a história dessas pessoas, porque ele vai encontrá-las. Essas pessoas já lá estão. Já lá estão, em grande número, e ele acaba por revelar isso naquilo que ele escreve. Já havia aqui, encontramos aqui, portugueses, descendentes de portugueses, portanto, essas comunidades de luso-descendentes que ficaram no Oriente e que ainda hoje se orgulham das suas origens. Aliás, mostram isso quase como um tesouro, não é? E há aqui uma comunidade em particular, que é os designados Benguis, que já escreveste sobre eles. Já escrevi sobre um bocadinho sobre isso tudo, não é? Mas essa comunidade foi por onde eu comecei a trabalhar. E que é descrita numa parte da premiação. O Pinto está em Malaca, depois, a partir de Malaca, faz então a incursão pela costa da China, não é? Ele está em Macau antes de Macau ser fundado, portanto ele escreve uma carta de Macau, é curioso, naquele local onde ia a ser Macau, os portugueses lá faziam o comércio, vai para uma outra a norte, onde os portugueses chegaram a ter também perto de Xangai um entreposto, como se chama, a feitoria de Nianpó, ele conta aquelas coisas todas. Depois ele também é um dos primeiros que vai ao Japão. É importante o Japão aqui, porque ele volta ao Japão. Portanto, esta cidade Dio, depois fica ali, né? Goa, onde ele voltará mais tarde, e Malaca. Malaca passa a ser então a tal giratória. E ele faz essas viagens, incursões ao longo da China. Em China, há ali vários anos em que ele está ali nessa zona, portanto, como náufrago, tem ali uma série de... Encontra uma mulher que tinha uma tatuagem com uma cruz e que era filha, que dizia que era cristã, era Inês de Leiria, e que supostamente era a filha do primeiro embaixador português à China, a primeira embaixada, que foi malograda, não teve sucesso, do Tomé Filhos. Foi um boticário que escreveu também um livro. Portanto, esse é também um sinal dessas tais comunidades luso-descendentes, esse resultado de pessoas que ficaram, como diziam os holandeses, que eram nossos inimigos fidagais, mas que percebiam uma coisa, eles diziam: nós vimos aqui para comerciar e fazer lucro e vamos. Os portugueses vêm e ficam. E é verdade. A nossa expansão, digamos, colonização, foi uma colonização de ficamos. Daí resultaram esses, porque miscigenávamos, até por uma necessidade
Éramos tão poucos, nós precisamos de miscigenar. E depois chegou uma altura, tínhamos um espaço tão grande para gerir, e só entregando a pessoas de confiança, digamos, pessoas que tinham sangue português, digamos, ou que se assumiam como portugueses, é que podíamos permitir que isto tivesse continuidade. Portanto, agora já me perdi. São tantas coisas. Depois a forma de nós nos envolvermos no espaço. Exatamente. Pois. Ele começa essa ida para o Japão, depois, isto é para dar um pequeno resumo, e há aí aquela parte em que ele diz que foi pelo interior da China, que andou para o Tibete, não bate na porta da perdigota, não sei, isso foi invenção, de certeza. Mas é a única peça que eu atiro. O resto eu perdoo as exatidões dele, porque é assim. Ainda hoje há pessoas que viajam e não estão nos locais, mas ouviram falar e depois apresentam essa informação como se fossem eles que estivessem lá estado. Isto não acontece nos dias de hoje, em que temos tudo e mais alguma coisa. Portanto, naquela altura, como havia guias de viagem nem nada, imagina-se. Portanto, perdoa-se, não é? Portanto, ele foi muito fidedigno. Só para vos mostrar a parte de... Eu estava a falar de Inês Medeiros, que tem... A Inês Lídia. Medeiros, não sabe. Era outra. Pronto, ele andou nestas manganâncias por aí. Então ele dá-nos uma das partes em que é muito curioso, em que ele teve prisioneiro, sabe quantas vezes ele teve, nós sabemos que teve prisioneiro, não foi agora quantas vezes, em que ele está então naquela zona que é a atual Birmânia. Myanmar, que está no sítio, nós sabemos, há pouco houve um terremoto, enfim, eu conheço muito bem aquela gente. A Birmânia tem uma quantidade de luso-descendentes impressionante. E isso está comprovado. Ele já notou isso, que já na altura ele encontrou montes de portugueses, já com famílias. Portanto, e como é que se encontraram os portugueses? O cristão era português, portanto. Os portugueses eram os católicos, os cristãos, portanto, seria português. Estavam miscigenados, eram os tais aventureiros portugueses que lá tinham ido, que tinham deixado descendência. Muitos deles também, se calhar os padres missionários também devem ter deixado lá os filhos. Não eram de pé. Enfim, mas já havia essa gente toda. E ele, então... E então, nesse local do norte da Birmânia, em Mandalay, a zona que precisamente houve o terremoto agora, há ali uma série de aldeias onde habitam uma comunidade muito curiosa, que são os designados Baengui. São pessoas que têm... Há mais descendentes de portugueses por toda a Birmânia, mas naquela zona eles têm essa designação de Baengui. O que é Baengui? Baengui é uma corruptela da palavra Farangui, que era assim que os portugueses eram conhecidos, ou seja, eram farangues. Ainda hoje na Tailândia os estrangeiros eram farangue. Isso quer dizer francos, portanto eram os cristãos, basicamente os cristãos farangue. Farangui, Futingui, Baengui, neste caso. Eles ficaram, estas pessoas. E eu já na década de 90 tinha uma formação de um amigo e fui lá ao encontro dessa comunidade. E fiquei com o que eu parei com pessoas que estão lá há 500 anos, em que na Faces é o mais óbvio. Vocês com certeza já ouviram falar dos malaqueiros, das pessoas de Malaca, dos descendentes em Malaca. Não é? Temos o caso de Macau, que é óbvio, os macaenses, não é? Que é o mais conhecido. Temos Goa, toda a Índia, não é? Mas em Malaca, atualmente é aquele dos que ficaram fora digamos, do guarda-chuva da língua portuguesa, ou da atual CPAP, ou palavras locais onde ainda se fala algum português, ou de forma disso. Os de Malaca, onde se fala um crioulo ainda, um crioulo cristão, que é um crioulo, são os mais conhecidos, mas há muitos outros. Então, este da Birmânia, eu conheci os de Malaca muito bem, e quando cheguei à Birmânia fiquei parvo, porque ali, se calhar porque eles ficaram ali e nunca mais se misturaram, encontrei traços fisionómicos, muitos deles eram antigos europeus, pessoas com olhos claros, nariz saliente, não é? Havia pessoas, eu fotografei, tenho imensas fotografias deles. Depois mais tarde fiz um documentário também que chegou a passar na RTP Internacional. A RTP não esteve interessada nisso, eu dava gratuito. É desgraça, não sei desgraça, parece que não estão interessantes aquilo que nos diz respeito. Portanto, pessoas, havia um deles até que eu me recordo, parecia um Miguel Torga, parecia um beirão atento, era a cara dele.
E essas pessoas receberam como se eu fosse um enviado, não sei de onde, do português. E trataram mesmo. Pessoas muito simples, pessoas camponeses. E então o que é? Eu sou o resultado de quê? Eu sou o resultado, é a prole, os filhos, os descendentes de mercenários portugueses casados com mulheres locais. E porquê que havia tantos mercenários ali? Porque aquela zona da Birmania, ainda hoje, aquilo que nós estamos a ver agora, portanto, aquilo andou sempre ali à batatada, sempre houve uma zona muito conflituosa, diferentes tribos, e já na altura assim era. Portanto, e os portugueses vendiam os seus serviços. Quem pagava mais? Quem pagava mais. É curioso que há descrições interessantes. Ele fala muito sobre isso. E cita nomes, Paulo de Seixas, António Queiro, são pessoas identificadas, figuras historicamente já comprovadas, desses tais aventureiros mercenários, em que o Pinto menciona que os portugueses estavam na luta, então evitavam, está um português, não posso disparar para ali, tal de português. Mas essa é a realidade. No reino do Sião, atual Tailândia, era igual. Aliás, aqui há tempos fizeram um filme histórico a presença portuguesa na Tailândia era muito forte. Aliás, o português é a língua oficial da Tailândia até o século XIX. É a língua franca, digamos. O português é a língua franca por todas aquelas paragens. Até ser substituído. Há pessoas a falar português nesse exemplo que falaste há pouco, por exemplo. Há muitos termos de origem portuguesa, há dialetos ainda que se estão a perder, na Índia ainda há vários, mas que cada vez estão a perder mais. Estes cristãos, sim, há ainda. E há muito vocabulário de origem portuguesa. Eu identifiquei, já tenho, está estudado, e eu identifiquei muitas palavras novas também, nunca tinha ouvido, na Indonésia. A Indonésia é onde há mais. O Pinto também andou lá. E é engraçado que o finalmente Pinto na Indonésia fez o papel de mercenário ali também. Foi mercenário. E andou curiosamente a lutar do lado, neste caso, do lado, estamos ali a assistir a um conflito, né? O Islão se está a estender, o Islão chega àquela zona via marítima, comércio, né? Pelos árabes, né? Que chegam. E aquelas ilhas são hindus, né? E os hindus vão para o interior, portanto, os terrenos dos hindus estão no interior. Os marítimos é Islão e há conflitos, não é? E os portugueses jogam ali, não é? E neste caso o Pinto, nesta altura, acaba, uma das suas aventuras é ele estar ao serviço de um sultão local, portanto, muçulmano, ele como cristão. Não tinham problemas nenhum nisso, aliás, é um falso, não há, como se diz, não há inimigos eternos, que há interesses, é uma questão de interesses. Há uma frase que eu não estou a lembrar bem como é que se diz, mas que resume bem isso. E portanto, ele nesses locais, e agora já estamos na Birmânia, ele identifica já toda esta prole que depois se manteve no tempo. Em particular estes bainguis, que foi o início de tudo, comecei a trabalhar foi com eles. Eles são resultado desses tais descendentes mercenários. No caso, um grupo de mercenários estava ao serviço de um mercenário maior, um tipo que tinha um tipo de Lisboa chamado Filipe de Brito, e que queria criar uma espécie de Goa, ali nesse tal nicho. Uma Goa do Império Sombra. Quer dizer, o Império Sombra, basicamente, eram pessoas que estavam à revelia da coroa. Portanto, eles não davam conta da coroa. Aliás, a coroa até os chegou a considerar como algo incomodativo. Que até, às vezes, algo a abater. E chegaram a ser enviados navios para os combater. Porque estas pessoas, no fundo, eram pessoas que estavam por conta própria. E que faziam comércio, eram homens de armas. E claro, em tudo isto havia missionários, havia os padres, sobretudo jesuítas, primeiro franciscanos, dominicanos, agostinhos, depois jesuítas, e os jesuítas acabaram depois por ser a maioria, os agostinhos ficaram naquela zona também. E tudo isto é tratado na peregrinação e dá-lhe uma... É o retrato, é a história
que os cronistas oficiais nunca iriam contar. Aliás, nas crónicas oficiais raramente a gente ouve falar destes renegados. Eles tinham vários nomes, eram lançados, homiciados, renegados, tinham vários nomes, que era pejorativo, porque eles, no fundo, até muitas vezes não estavam a servir os interesses de Portugal, estavam a servir os interesses de reis locais, né? Estavam a servir os interesses deles, neste caso. Né? E essa gente ficou, e o certo é que eles transmitiram valores, claro, primeiro de tudo é a religião católica, né? Mas valores e tradições portuguesas que eles guardaram, preservaram com muito carinho, e hoje tínhamos isso à cara, no bom sentido. Né? E eu senti isso inúmeras vezes. Nessas aldeias eu fui recebido como um rei, tratado muito bem, e como se eu tivesse é tal misticismo que falas, é um caso, uma coisa mítica, um bocadinho aquela história que os timorenses guardam a bandeira portuguesa antiga, né? E essas pessoas foram, no fundo, foram poupadas, porque este Filipe de Brito tinha uma espécie de... tinha recebido um terreno enorme em que ele queria criar o tal Goa, naquela zona do Golfo de Bengala, uma Goa alternativa, ele era ambicioso, mas acabou depois por fazer umas asneiras e acabou empalado, não é? Criou ali muitos inimigos e os foram mortos, e os que foram poupados eles viram assim, bem, os reis locais perceberam, estes tipos são bons nas armas, não os vamos matar, vamos usá-los. Então enviaram-nos, o vencedor neste caso era o rei Dava, que era daquela zona de Mandalay, enviou-os para o norte, para o interior, 700 km a pé, com as suas mulheres e os filhos, e chegaram lá e escolheram os mais dotados para ser a guarda pretoriana. Não é? O restante, como eles receavam, mandaram-nos para as aldeias, passaram a ser camponeses. Quando necessitavam deles, requisitavam-nos. Mas a guarda pretoriana ficou. Ao ponto de ainda há pouco tempo, um dos ministros lá da junta militar da birmanesa, que não é muito bom, era um católico lusodescendente. Portanto, isso é comum, não será igual. Portanto, mas claro, eles preservaram muitas tradições. O Natal. E o Sr. Estado-Maior do Exército também fala português correto, que eu vi uma entrevista dele, estamos a falar da mesma coisa. Vi uma entrevista. Eu sei, já alguém falou disso, mas eu não. Eu vi uma entrevista com um português corretíssimo. Da Birmânia. Da Birmânia. Chefe de Estado-Maior. Mas agora onde é que ele aprendeu o português correto? Sei que tem. Pois, foi cá, estudou cá? Não sei. Eu ouvi, eu acho que já ouvi, mas eu pessoalmente não conheço esse caso. Conheci um ministro que, entretanto, já deve ter falecido, já foi há muito tempo, que é o David Abel. Chamava-se David Abel. Eles têm. Geralmente os birmaneses até têm só um nome. O Fernando Mendes Pinto também esteve na zona do atual Sião, onde nos fala também de todas estas realidades, da presença desse tal Império Sombra. É uma coisa que não queria passar despercebido se não houvesse pessoas como o Fernando Mendes Pinto. Daí esta importância de ter um valor acrescido, que dá um olhar completamente diferente. Um olhar não oficial. Um olhar mais livre, mais... e toda a obra em si é de uma riqueza... E o que é que está a acontecer a esses banguis? Esses banguis atualmente estão numa situação um bocado complicada, porque quem for contra a junta militar, quem protestar é do contra, portanto é para ser perseguido. Portanto, as minorias religiosas, nesse caso, são perseguidas, e eles, neste momento, encontram-se numa situação de refugiados. Algumas das aldeias foram atacadas. Aqui em Portugal, através de uma associação, tentamos fazer alguma coisa para ajudar, mas não é fácil. Mas estamos numa situação um bocadinho complicada, mas não são eles são apenas uma porcentagem muito pequena. Esta comunidade em particular. Na Birmânia há uma outra zona, onde também há lusodescendentes, que é no Arracão, se calhar ainda há mais lá, que chamam a engraçada. Eles são conhecidos como os portugueses. Portanto, nós temos uma série de variantes. Isso é comum, nós encontramos isso tudo em todo lado. E quando estamos a falar do património humano, que são as pessoas, né? Que é o mais importante, mas as pessoas são associadas a uma série de coisas. E então nós encontramos
sinais desta passagem dos portugueses a todos os níveis. Na música, no vestuário, na culinária, então, nas danças, claro, na arquitetura, nas pedras. Por exemplo, Aracão tem uma cidade fantástica que se chama Mracou, que até foi muito bem descrita por um ilustre portuense, um monge agostino, que ele se chamava Manrique, o Frei Manrique. O primeiro nome está-me a escapar agora. Sebastião Manrique. Escreveu um livro chamado Itinerário. Ele é do Porto e é uma coisa... Aliás, nós temos todos os conteúdos para fazer livros, filmes, histórias de aventuras, porque as pessoas realmente quando esquecem uma coisa, nós atualmente é essa tal coisa da flagelação, vamos sempre pelo lado positivo e andamos em juízos da história e não nos compete a nós estar a julgar a história, menos na minha opinião. É lógico, fomos todos os malvados, fizemos todos patifarias, todos, não há nenhum povo que não tenha feito, mas os povos de lá faziam patifarias, entre outras. O Fernando Mendes Pinto, ele dá-nos descrições tenebrosas de rituais que eles faziam. Tipos se atiravam à frente de uns carros que depois os esmagavam e aquilo era oferecer-se aos deuses, quer dizer, coisas completamente bárbaras, não é? E aquilo é sociedades violentas, como a nossa. Tudo era muito violento, não é? Eu prefiro ir ao encontro daquilo que foi positivo e que foi bonito e que foi bom e que nos trouxe coisas que nós agora usufruímos sem sequer nos darmos conta. Eu vou dar um pequeno exemplo. Começo pelo lado de lá. Por exemplo, se nós formos à Ásia e falarmos com um indonésio, ou um tailandês, ou um birmanês, que sejam, Laos, em todos esses, o Camboja, porque Camboja tinha uma comunidade de luz ocidente que o Pol Pot designou, mas tinha uma comunidade de luz ocidente muito forte. Se formos a essas pessoas e perguntarmos, até um coreano, se eles abdicam de uma coisinha chamada malagueta, que é o que dá o picante, não é? Não é pimenta, é uma coisa diferente, que é o picante. E esse picante foram os portugueses que levaram. E com isso foi revolucionário, mudou os paladares ao ponto, e não ficou só nas... Isso eu sei de pessoas, investigadores locais, que me dizem também, por exemplo, da Coreia eu não sabia, e os coreanos disseram, não, isto o kimchi, esta coisa do coisa, isto é dos portugueses, trouxeram estas pimentas, malaguetas. Até em Chengdu, que é uma cidade chinesa no interior, já na fronteira do Tibete, que a comida é picante lá. Isto deve-se aos portugueses. Disse um amigo meu, um investigador chinês, Jin Guoping, que é o tradutor da peregrinação, precisamente, que esteve em Lisboa há muitos anos, me disse isso. Aquilo era de origem, foi uma influência portuguesa, se calhar, provavelmente via Macau, não se sabe, não sei. Mas, por exemplo, este é só um exemplo. No nosso caso, esta coisa de nós estarmos a comer agora mangas e ananás, e os brasileiros comerem isto, ou os sul-americanos comerem aquilo, esta viagem das plantas, isso deveu-se muito aos portugueses. E não só, mas sobretudo os portugueses, que foram pioneiros, de facto, levavam as coisas de um lado para o outro e plantavam, estavam nos trópicos, não é? Davam o mesmo clima, se dava aqui, dava lá. Portanto, e foi assim que a manga foi para o Brasil e o ananás foi no Brasil. E vice-versa, muitos casos, o abacate, não sei o quê. Isso foi fantástico, não é? E são coisas que atualmente nós estamos habituados. O coqueiro no Brasil não havia nenhum, e hoje há bilhões e milhões de... Essa é uma revolução autêntica. E nos costumes, eu estava a dizer, em Aracão tem essa cidade de Moraucó, que é uma ruína, já ouviram falar de Bagan, provavelmente, ou de Borobudur, ou de Angkor Wat. Por acaso foi descoberto pelos portugueses, mas quando nós vemos os documentários ingleses e franceses lá, o português nunca aparece. Eles apagam-nos da história. Eles é que descobriram tudo. Só que o português já tem estado. No caso da Angkor Wat, o Frei António Madalena tem isso escrito. Está comprovado. Só que você liga um canal de história, não há menção a Portugal. Não fala. Estão a falar de um período em que Portugal, de facto, era a referência. Pioneiríssimo. E não há uma menção a Portugal. Quando é pela negativa. Éramos negreiros. Está bem? E eles também eram. Mas é sempre pela negativa. Nunca nos dão os créditos que dizemos. Nós sabemos fazer por isso. A começar do nosso Estado, que está a marimbar. E eu sinto isso na pele. Aliás,
É tese acusada, imaginem. Se a gente trabalha estas áreas, somos acusados de ser saudosistas. A gente acusado de ser fascista. Por trabalhar estas áreas. É inacreditável, quer dizer, de uma mentalidade tacanha. E depois, não é? Quem não vende, compra. Não é? Depois temos coisas absurdas que eu cheguei a ver em documentários transmitidos pelo canal português em que há mentiras que os ingleses impingem ao mundo, em que nos se apropriam de coisas que se devem aos portugueses. E nós não... Ainda damos essa informação a nós, ao nosso povo, às pessoas, às nossas crianças, às escolas. Lá está. Isto é que seria uma obra pedagógica. E as crianças, de vez de irem para apanhar bebedeiras em Torremolinos, não é? Torremolinos. Faziam uma pequena viagem, ou nem que fosse um cheirinho aqui, um cheirinho acolá, e aprendiam sobre estas coisas, que era muito mais saudável e seriam homens... Fala só dos banguês, o que é que está a acontecer, que estão a dizimá-los também, não é? Sim, nesse caso, agora não estão numa situação, agora não, estão assim, na altura morreram alguns, mas estão a ser afastados. Afastados, e até vai para a tua terra, e não sei o quê, porque... e tentamos sensibilizar o Estado português, o Marcelo, o Costa, todos eles souberam o que estavam a passar, mas o Estado português não mostra a sensibilidade a esse respeito. Até aproveitando o facto da história dos espartitas, não é? Da Constituição Nacional Espartita, porque essas pessoas, no meu entender, têm direito também a isso, porque são de origem portuguesa. E estão para lá esquecidos, são pessoas... E se bem que a maior parte destas pessoas são muito pessoas pobres, simples, mas também há pessoas que são altamente influentes nestas sociedades. Muitos deles revelam-se. É curioso, uma vez no Médio Oriente, num dos Emirados, tive uma pessoa que eles, lá não era de bom tom ser de origem portuguesa. Há também muita presença portuguesa. Como sabe, nós estamos naquela zona, não é? Aliás, os americanos estão precisamente nos locais onde estavam os portugueses, a tal base que se fala agora muito, a base de Diego Garcia. Não é Diego Garcia, é Diogo Garcia, que era o português. Deu nome ao atol. Onde estão os americanos que agora preparam para... Esperemos que não. Parece que tem lá os aviões estacionados, não é? Parece que se querem meter com o Irão, vai correr mal. Mas eram locais estratégicos, não é? Já me perdi outra vez. Sim, só para dessas comunidades. Pois, é que isto tem das ramificações que a gente depois, já que eu pus isto aqui, a gente começa com mais. Sim, mas mais claro, sim, era dessa que eu queria que. Dessas comunidades que estão, se calhar também mereciam alguma visibilidade. Sim, e alguma importância. Houve até uma pessoa ilustre, um senador do nosso que disse, não, esses tipos são os aldrabões, eles inventam que são de origem portuguesa, não são de origem portuguesa nenhuma, quer dizer, essas pessoas, basicamente, o que é que precisavam? Precisavam, pelo menos, por exemplo, umas bolsas de estudo para as crianças que poderem estudar português, por exemplo. E por que não questionar a atribuição como eu disse, têm o direito, em termos... Se os sefarditas têm esse direito, alegam que têm origem portuguesa, e têm, não é? Eles também têm. E eu tenho tentado sensibilizar as pessoas para isso, as autoridades. Estou numa associação que é uma Associação Internacional dos Descendentes, e que estamos a tentar trabalhar nesse sentido. Não só isso, mas tentar criar uma espécie de lobby a nível mundial, que nós temos. Para já, é essa a questão. A gente, quando pensa nos descendentes, pensa sempre pessoas, filhos de imigrantes, uma segunda geração. E esquecemos. Temos o caso de Macau. Macau tem o poder que tem a visibilidade que tem. Mas até em Macau, quando aquilo dava e havia sangue e seitas, não sei o que, aquilo pessoal para lá tudo. Agora já quase ninguém fala de Macau. Eu vejo às vezes notícias de Hong Kong e depois não falam de Macau. Quer dizer, Macau está ali ao lado, tem a ver connosco. Eu estou a falar de Hong Kong, como fosse uma referência. E Macau. E as pessoas acabam por cair no esquecimento de isso. Eu acho que se calhar era melhor fazerem algumas perguntas se tiver alguma curiosidade.